da gente, né, dar continuidade a todo o nosso momento muito especial, nós temos um momento de louvor, que aí é a oportunidade que você tem de cantar, de louvar, de soltar a voz aí da sua casa junto com a gente. Então vamos lá? Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não dá pra entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar a paz? A tempestade não me abala, estou contigo. Eu tenho paz. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz. E aí, pessoal, estão preparados para saber o que é que tem dentro da nossa caixa misteriosa hoje? Vamos lá? Deixa eu tirar aqui. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem um copo com... Olha só o que é isso. Barro. O que será que esse barro tem a ver com a nossa história de hoje? Vocês querem descobrir? Continue com a gente que a gente vai ver lá no nosso momento de estudo da lição. Olá, galera! Feliz sábado! A
história que eu vou contar hoje é de Rashmi, uma garota de 15 anos que mora lá numa cidadezinha da Índia que se chama Bairrongal. E ela mora com a sua mãe e com a sua avó. E ela não gostava de ficar sozinha com a sua avó. Quando sua mãe saía pra fazer alguma compra ou então pra visitar os vizinhos, ela não gostava de ficar sozinha com a sua avó, porque a sua avó sempre gritava com ela, falando que ela adorava o Deus errado, que no caso era Jesus, e falando que ela não era mais pra ela ir pra igreja, não era mais pra ela ir pra igreja de cristãos, que ela deveria voltar a adorar os deuses de pedra e de madeira, igual ela adorava antes. E Rashmi, ela não gostava de ouvir isso, ela gostava de falar para sua avó sobre Jesus. Ela já tinha explicado porque ela adorava Jesus e porque ela gostava da igreja, só que a sua avó não dava ouvidos para ela e ela não falava para sua mãe para evitar brigas familiares. E um certo dia, a avó de Rashmi, ela começou a ficar com a voz mais fraca. Só que tanto Rashmi quanto a mãe dela acharam que ia ser uma coisa momentânea que ia passar depois. E nesse período que a voz da avó dela estava se enfraquecendo mais, a mãe de Rashmi mandou ela pro internato adventista pra ela estudar lá. E quando ela voltou, depois de 4 meses lá, ela percebeu que a sua avó estava sem voz. Ela estava completamente muda. E a mãe decidiu então levar a avó pro hospital para ver o que estava acontecendo. O médico falou que a avó dela precisava fazer uma cirurgia para ela voltar a falar e a avó não queria fazer aquilo, mas ela tinha que fazer, né? Tava com muito medo. Então Rashmi falou pra avó dela: vó, por que a senhora não ora pros seus deuses de pedra e de madeira pra eles te ajudarem? A avó orou pros deuses dela por meses e nada adiantou. Mas a sua mãe pediu orações pela avó de Rashmi, né? Na sua igreja e outras pessoas de outras igrejas também oraram pela avó de Rashmi. E a avó dela fez a cirurgia e graças a Deus foi bem sucedida. Hoje, a avó de Rashmi não grita mais com ela, não questiona mais sobre ela estar errada ou certa. E hoje, a avó de Rashmi, inclusive, entregou o seu coração para Deus. E Rashmi também decidiu ficar mais firme ainda nas promessas do Senhor, em Deus. E é isso, gente, a festinha de vocês, ela vai ajudar a construir mais salas na escola de Rashmi. E é isso. Tchau! Olá, pessoal, estamos de volta. Agora a gente está naquele momento muito especial, que é o nosso momento de estudo da lição. Essa é a nossa 7ª lição, continuamos falando sobre graça, né? Deus é paciente conosco. O título da nossa lição é Maravilhoso Deus. O nosso versinho para memorizar está lá em Isaías, no capítulo 46, no versinho 4, que diz o seguinte: sou aquele que os susterá, eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. A nossa mensagem central diz o seguinte: podemos confiar em que o Deus que nos criou também cuidará de nós. Lá na nossa caixa misteriosa a gente tinha barro, né? E a gente sabe que o primeiro ser humano, né, Adão, ele foi feito do barro, né? Sim. Do pó. E Deus soprou amavelmente, né? Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E como diz a nossa mensagem central, o Deus que nos criou e também o Deus que criou todas as coisas, né? Cuida de nós e cuida de tudo, cuida de todas as coisas também. Então, a gente vai ver como é que isso aí se aplica, né, na nossa lição, o que isso tem a ver com a nossa lição, o contexto assim, da história de Jó, o que tem uma coisa a ver com a outra, a gente vai ver agora. Isso aí, gente, a história de hoje está muito interessante, na verdade já falou aí, mas vamos continuar falando sobre Jó, né, sobre a vida de Jó. A gente está fazendo um estudo, né, da vida de Jó e eu confesso que está sendo muito interessante, porque tem muita coisa a aprender, a gente tem muita coisa a aprender, né, com a história de Jó. Então, no decorrer dessas lições aí, a gente está aprendendo e ainda tem muito mais a aprender. E aí, para a lição de hoje, nós vamos estar estudando a Bíblia no livro de Jó, ainda, né, lá no capítulo 38.
E aí nós vamos estar lendo alguns versinhos em específico. No capítulo 38, no versículo 1, diz assim: Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Por enquanto, até aí. Quando a gente começou a estudar a história de Jó, né, a gente viu tudo o que aconteceu com Jó, né? A situação assim triste da vida de Jó, né? Onde ele perde tudo, né? E ainda tem ali a sua saúde fragilizada. E ainda vem os amigos, né? Que não tem umas atitudes tão amigáveis assim, que começa a meio que julgar ele, né? Pelo que ele estava passando por aquela situação, por algum erro que ele tinha cometido. Depois a gente viu que não, que isso é porque realmente nós estamos suscetíveis a isso. E aí o que acontece? Como a gente viu, Jó, por conta disso tudo, é óbvio que ele é humano, então era humano. Então, óbvio que ele iria se sentir desanimado, é óbvio que ele ia se sentir triste, né? E é óbvio que em algum momento ele poderia até questionar ou duvidar, né? Será que realmente eu fiz alguma coisa? Ou, né, será que... E ele poderia começar... a própria mulher dele causava, né, essas coisas, abandona esse Deus e morre. Então, teve várias coisas, várias condições, né, para que Jó pudesse pensar, assim, diversas coisas. E aí, o Senhor aparece para Jó, bem no finalzinho do capítulo, né, dos capítulos, na verdade, no finalzinho do livro, né, nos últimos capítulos, Deus aparece para Jó e fala para ele, começa a manifestar para ele e mostrar para ele, né, que estava ali, estava presente, né, que Deus não tinha abandonado. E aí ele começa a fazer algumas perguntas para Jó. Então ele faz essa pergunta, né, quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Ou seja, que fez, né, essas pessoas que fizeram Jó questionar como se Deus não tivesse existido ou como se Deus tivesse o abandonado. E aí, nos próximos versos, Deus vai mostrando para Jó, né, a criação, vai mostrando para Jó a soberania dele, né, o poder e a honra que ele tem, né, que ele detém. Então, por exemplo, no verso 4, ele diz assim, do capítulo 38, Deus diz assim para Jó: Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Então, Jó não tinha compreensão naquele momento, né? Onde é que Jó estava? Jó não existia, porque Deus existe desde o princípio, porque todas as coisas, né, foram provenientes de Deus. Então, Deus criou todas as coisas. Então, Jó não tinha como compreender isso. E ele começa a fazer algumas perguntas, né? No versículo 12, ele fala assim: alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? Ou seja, Jó, você tem controle sobre a vida? Você alguma vez já fez com que o dia amanhecesse, com que a noite chegasse, né? Então, Jó não tinha esse poder, não tinha controle sobre a vida, não tinha controle sobre nada. Alguém tinha o controle. Se a gente não tem o controle, alguém tem o controle. Sim. E esse controle, por mais que tivesse difícil de entender, estava, né, nas mãos de Deus. Aí ele fala assim também, no verso 14, tem muito a ver com a caixa misteriosa, com a nossa lição. A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido. Ou seja, né, tudo que acontece na natureza, né, é Deus que é o responsável. E aí, né, no decorrer dos últimos capítulos, então se vocês tiverem interesse, né, sugiro que leia aí o capítulo 38, o capítulo 39 e o capítulo 40, né, que fala especificamente sobre essa conversa, né, entre Deus e Jó, onde Deus ele se manifesta a Jó mostrando que Jó não estava sozinho e que, na verdade, sim, existem coisas que Jó não iria compreender, mas que ainda assim Deus estava ali presente na vida dele. E aí, no capítulo 40, aí no versículo 3, nós temos a primeira resposta de Jó a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes.
porém não prosseguirei. Ou seja, é o momento que Jó reconhece, peraí, eu não tenho realmente controle sobre nada, eu realmente não posso entender o que acontece, eu não posso entender o que acontece no mundo espiritual, e eu reconheço que sou indigno, eu reconheço... Melhor ficar quietinho. Melhor ficar calado, não questionar mais nada e deixar tudo nas mãos de Deus, nas mãos daquele que pode, nas mãos daquele que tem o controle sobre todo, né, todo o universo, tudo, sobre tudo. Então, está aí, né, a submissão de Jó. E com a gente não é diferente, né, não, Duda? A gente tem que, né, se submeter à vontade de Deus e entender que sim, muitas coisas nós não vamos compreender, está além do nosso entendimento, da nossa capacidade. Mas a única coisa que a gente precisa entender e levar para a vida é que nós temos um Deus, né? Um Deus que controla tudo, que está cuidando de tudo, que não nos abandona. E a gente já tem prova suficiente para isso. Só olhar para a natureza e ver que Deus cuida da natureza, dos lírios do campo, como que não vai cuidar da gente? Exatamente. E aí a história de hoje é essa, e muito interessante. E eu espero que você tenha aí entendido, né? E coloque em prática aí, para seguir aí a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, nós somos indignos, nós somos pecadores, seres que não compreendemos a Tua vontade por completo, mas nós a aceitamos. Seres também que nós não conseguimos, muita coisa vai além da nossa compreensão. Mas nós sabemos que o Senhor existe, que o Senhor é um Deus infinito, e o Senhor faz questão de nos mostrar através de diversas formas, diversas maneiras, até mesmo através da natureza, que o Senhor está conosco, que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está cuidando de nós, nos protegendo. Então, que nós possamos, Senhor, nos submeter à Tua vontade, que nós possamos entender aquilo que o Senhor deseja para nós e possamos nos entregar nas Tuas mãos e apenas confiar, entregar o nosso caminho e confiar em Ti, porque Tu sabes o que é melhor para nós. Que nós possamos cada dia aprender com a história de Jó, permaneça conosco, nos dê um ótimo sábado, uma ótima semana. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até a próxima lição.